Ok, ok. Bom dia a todos aí. Chegando Bom mais dia. James. Tem outro Roberto que acho que agora é o Roberto Pires, né? Porque... Cheguei. Aí, Roberto. Bom dia, Roberto. Obrigado pelo convite aí, viu? Muito grato. legal. Prazer em ver vocês todos Bom aí. dia, Roberto. Bom Doutor dia. Barbosa, Doutor Barbosa também chegando aí. Bom dia. Bom dia. Nossa, Bom dia. bom dia, doutor Barbosa. Legal, prazer em ver todo mundo aí, tá? Legal. O Vidal tá a postos. Agradeço o Vidal por disponibilizar o seu tempo aí para a gente aqui no CTC Virtual. É um prazer muito grande receber todos. A qualquer momento você pode iniciar a apresentação. Fique à vontade. Bom dia, doutor Barbosa. Bom dia, tudo bom por aí? Viva! Rapaz. Ô, gente, bom dia a todos. Eu acho que eu conheço, se não todos, pelo menos a maioria de vocês eu conheço. A maioria, com certeza, pessoalmente, alguns só virtualmente. Tá? O Reinaldo me fez esse convite aí, no final do ano passado, nesse desse ano, por conta da apresentação que a gente fez a convite do Edvites na FEBRAF, né? Para falar um pouquinho de aerofilatelia, tá? É uma praia que eu gosto de surfar nela, gosto de brincar nela, tenho aí algum tempo brincando nela, não sou especialista, longe de mim, mas vamos lá, tá? Eu vou tratar só dos princípios básicos de uma coleção de aerofilatelia. Não vou entrar aqui em critério de montagem, de julgamento, nada disso, só aquilo o que compõe uma coleção de aerofilatelia, tá? O que pode compor, tá? Vou compartilhar a apresentação aqui. Bom dia, Maurício. Bom dia. Então, eu coloquei aqui, tá? Aerofilatelia, princípios básicos, tava CTC com apoio da FEBRAF, tá? Agora deixa eu descobrir como é que passa esse slide. Em 1966, a FIP ela fez um trabalho para começar a regulamentação das coleções, porque existiam muitas coleções do que passou a ser chamada aerofilatelia, que eram expostas na classe tradicional ou história postal. Tá? Não vamos confundir, gente, a aerofilatelia com a temática de aviação. Tá? Temática de Zeppelin, temática de avião, temática de balões. Isto é temática. Tá? Então, em 66, a FIP criou uma comissão para tratar das coleções de correio aéreo. Tá? 25 países se representaram e, anos mais tarde, surgiu a Comissão de Aerofilatelia e preparou um regulamento que foi aprovado em Madrid, em 1975. Ou seja, não é nem tão velho assim. Tá? Se nós pensarmos bem, ainda não tem 50 anos que a aerofilatelia foi regulamentada. E, em 76, foi aprovado no Congresso da Filadélfia. Uma coleção, a definição de aerofilatelia pela FIP, tá? É uma coleção composta essencialmente de documentos postais transportados pelo ar, mostrando evidências de ter voado, ou seja, de ter sido efetivamente transportado por um meio aéreo. Ela representa o estudo do desenvolvimento do serviço do correio aéreo, é uma coleção de documentos relacionados com esse desenvolvimento. Essa é a definição clássica de aerofilatelia. Como é que a gente organiza uma coleção de aerofilatelia? Ela pode ser ordenada cronologicamente, por datas. Então, nós temos aqui os pioneiros, não é pioneiros, até 1918. O desenvolvimento do correio aéreo que se deu de 18 a 45 e o período moderno que vem desde 1945. Pode ser geograficamente, eu posso ter uma coleção que abarque um único país ou um grupo de países, uma rota aérea ou uma companhia aérea. E também é classificado como geograficamente um serviço, como aqui no Brasil, correio aéreo militar, correio aéreo naval,
tá? Que depois os dois se juntaram e formaram o Correio Aéreo Nacional. Ou por meio de transporte. Eu posso ter por pombo-correio, pelos mais leves que o ar, balões, dirigíveis, ou pelos mais pesados, os aviões e os helicópteros. Tem uma categoria nova, tá? Que desmembrou-se da aerofilatelia, que é a astrofilatelia, que é o correio por foguetes. Tá? Essa eu não trato aqui. O que compõe basicamente uma coleção de aerofilatelia? Documentos postais encaminhados por via aérea, ou seja, cartas e outros meios, né? Selos oficiais e particulares com uso exclusivo para o correio aéreo, carimbos, vinhetas, etiquetas e outras marcas que façam referência ao transporte aéreo, itens ligados a um determinado meio de transporte aéreo, como, por exemplo, etiqueta de malote, folhetos e mensagens de jornais jogados no ar e correio recuperado de acidente ou incidente ocorrido com a aeronave. Basicamente, são esses 6 itens que podem compor uma coleção de aerofilatelia. Nós vamos ver cada um deles em particular. Documento postal. Um aerofilatelista está interessado em correspondências, tal como envelopes, chamados cartas, cartões postais, inteiros postais, periódicos, cintas, que tenham sido transportados por via aérea, normalmente contendo um carimbo, com indicação de datas e do modo que foi transportado. Então, aqui nós temos alguns documentos transportados por via aérea. Tá? Aqui à esquerda, um vale postal transportado pela Pan American, tá aqui via PAA. E esses vales postais com esse carimbo só ocorreram no Ceará, tá? Num determinado período também. Tá? Um envelope, esse envelope do Dr. Herbert Moses aqui, é do 3º voo que ocorreu com transporte de... Terceiro, não. Tá? O 3º da Latécoère, na experiência que ela fez em 1925 no Brasil. Tá? E aqui embaixo o inteiro postal transportado pelo Zeppelin. Então, 3 exemplos de coisas, de documentos postais que podem compor uma coleção de aerofilatelia. Selos. Os selos emitidos para o correio aéreo. Oi? Então, aqui nós temos os selos que foram emitidos pelo Brasil exclusivamente para o correio aéreo. A primeira série, que foi a série de oficiais com carimbo, com a sobrecarga de serviço aéreo. A primeira série, que é a de próceres da aviação, aqui está o exemplo do mais alto valor, 10 mil réis, e depois as séries que vieram subsequentes para são seus comemorativos para correio aéreo. E aqui os selos particulares. À esquerda, um ETA, tá? Esse aqui é um ETA 7, por acaso. Um selo da Condor com a sobrecarga invertida. Um selo do Zeppelin, com sobrecarga. E outro selo da Condor em homenagem ao Victor Condor, que foi o grande desenvolvedor, o ministro da Aviações e Obras Públicas, que em 1927 aprovou a regulamentação do serviço aéreo no Brasil. Tem aqui também outros selos, prova de sobrecarga, tá? Então, aqui é uma prova do primeiro selo dessa série do serviço do Correio Oficial, que foi transformada para Correio Aéreo. Um estudo da sobrecarga da Varig, onde existe uma diferença de distância entre as sobrecargas, tá? Então, aqui tem a trinca em cima e embaixo, mostrando onde está a diferença. Vê que no selo do meio, aparece PR dentro do R da sobrecarga, e nos outros só o R. E aqui uma prova de impressão da Varig. Existem as provas preliminares, as provas de estudo, e depois as provas definitivas. Isso aqui tudo, gente, entra como elemento de selos, tá? Aqui, carimbos e etiquetas. Aqui o carimbo, o famoso carimbo triangular da Condor, que serviu como cobrança de porte aéreo. Tá? E toda a correspondência dessa época era uma correspondência expressa, tá? Para poder ser entregue mais rápido. Essa aqui é, por acaso, eu não conheço Ricardo, ele sabe, mas o Tomário de Santos era conhecido, né?
Etiquetas. Aqui uma caderneta da LAC, tá? Com esta etiquetinha que está aqui em cima. Também está exposta, pode ser exposta só a etiqueta ou a caderneta. Nesse caso aqui, a caderneta está completa. Outras etiquetas da Condor, indicando que a... O que é isso aqui, gente? Só uma historinha. Nessa época, 1927 a 1934, quem escolhia, quem ia transportar a carta era o remetente. Aí existiam tarifas diferentes, nós vamos falar disso mais à frente. Então ele tinha que dizer, eu quero que a minha carta pela LAT, pela Condor, pela Panamérica, pela Aeropostale ou por outra companhia que existisse. Ele tinha que escolher. Itens ligados a um determinado meio de transporte aéreo, material não postal. Pode fazer parte? Pode. Com parcimônia e com muita relevância. Tá? Objetos documentando períodos pioneiros, por exemplo, transporte aéreo, precursores de serviços aéreos postais regulares, ou os primeiros correios aéreos voados por outro transportador, quando os serviços postais não estavam disponíveis, são considerados importantes, então eles podem fazer parte da coleção. Tá? Correio encomendado no sítio de Paris, quando Paris esteve sitiado, correio transportado pelo ar da cidade sitiada de Metz e Belfort, correio aéreo com etiqueta privada, por exemplo, Vinfis, correio voado do Exército na Primeira Guerra Mundial e no período posterior, correio, eu não sei falar esse nome aqui, tá? Correio voado por pombo correio. Vamos ver alguns exemplos aqui. Esse aqui é o Vinfis, é um correio particular nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos ocorreu muito isso. Outra coisa são os folhetos e mensagens, jornais lançados por ar. Tá? Quando você não conseguia pousar o avião ou tinha algum problema, você jogava a mala postal ou jogava os folhetos. Tá? Um exemplo disso é o correio da Varig para a Festa da Uva em Caxias, que o avião saiu de Porto Alegre, mas quando chegou em Caxias o tempo estava muito ruim, então ele fez um voo mais baixo e jogou as malas postais e as peças receberam 2 carimbos, tá? E um carimbo é retangular e o outro é circular. As peças que têm um carimbo só não foram efetivamente voadas, tá? E aqui alguns exemplos dos folhetos jogados por avião. Tá? Isso aqui é na época da guerra, era muito comum a propaganda ser jogada, né, por avião, mas isso aqui tem que ter comprovação. Nesse caso aqui, esses 2 casos são dispensados porque só existiu assim. E aqui uma parte muito bacana da aerofilatelia, que é o correio recuperado de acidente. Tá? No início da aviação, ocorreram muitos acidentes, e os malotes postais eram, às vezes, recuperados, e, quando conseguia se recuperar em condição de entrega, eram entregues com algumas marcas postais. Tá? E a documentação que pertinente a isso aqui deve descrever alguns dados disso aí. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma carta endereçada ao presidente Getúlio Vargas do famoso acidente do Baby Freighter da Panam, em 1939, no Rio de Janeiro. Esse avião bateu nas docas e pegou fogo e submergiu. Tá? E a parte da correspondência foi recuperada. Essa aqui levou só um chamuscadozinho, queimadinho aqui embaixo, aqui, tá? E foi recuperada e entregue. Ela veio de Fortaleza para o Rio. Tá? Existem cartas desse acidente que você, para ler alguma coisa, é muito difícil, porque foi realmente queimada. Tá? E o material de apoio. O que você precisa para montar uma coleção de aerofilatelia? Você, inclusive, pode expor ou não. Tá? Como peça auxiliar. Mapa, fotografia, folheto de tarifa, folheto de horário, desde que você considere que aquilo é vital para a situação. Tá? Então, na minha coleção, por exemplo, tem uma folha que tem um mapa desenhado lá, que mostra a rota do primeiro voo de Jean Mermoz para o Brasil, que foi o primeiro voo direto assim, o primeiro transporte aéreo efetivo da Europa para o Brasil. Tá?
que é esse mapa aqui, tá? Com esse desenho. Ele saiu daqui da França, fez a costa africana e atravessou até Natal. Então, isso aqui, se você tiver o original, isso aqui não é original, isso é uma cópia, tá? Pode ilustrar, pode. Tá? Lembrando que isso aqui são as rotas da Aeropostale e da Transafricane, que depois viraram Air France, mostrando como eram as rotas. Né? Você vê que a carta saía aqui da base da Argentina e vinha embora, percorria o Brasil, atravessava para a África, e aqui ela tinha uma conexão em Dakar que ela podia ir até Madagascar ou subir para a Europa, até Paris, e ter conexão para o resto da Europa inteiro. E, posteriormente, vinha para a Ásia também de trem. Tá? Gente, é isso. Era o que eu tinha para expor para vocês. Estou aberto aqui para as dúvidas. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, estamos aqui. Legal. Perfeito. Primeira vez que eu vejo esse tema. Eu acho interessante. Eu não, para falar a verdade, eu não atentei ainda a nenhuma coleção, e me desculpe, nem a sua, mas assim, tem bastante. Eu queria registrar aqui, antes de fazer a pergunta, a presença do senhor Walter Maluf. Ergue um pouquinho o seu rosto ou abaixa um pouquinho a câmera, que nós não estamos te vendo. Aí, Diretamente de Montemor para o Brasil. Seja bem-vindo. está com o áudio fechado, seu Walter. O áudio. Isso. Aí, pessoal, obrigado, bom dia. Saudade da turma. Isso, legal. Depois daquela pizza, não vê mais ninguém, né, Zé? Isso, é verdade. Mas a gente está todo terceiro sábado de cada mês, a gente está aqui e você fica convidado a comparecer mais vezes, tá? Eu estava fazendo uma pergunta para o Vidal, e assim, inteiramente desconheço o tema. Então, se eu falar alguma bobagem, eu já peço desculpas antecipadamente por desconhecer o tema de aerofilatelia. Uma coisa que me chamou bastante atenção na sua fala, Vidal, aliás, muito bom material que você mostrou, porque ele é bastante didático, porque as pessoas não conhecem o assunto, e isso é sempre bom a gente ter conhecimento da filatelia como um todo, né? Eu acho assim que tanto a temática como a história postal, elas estão bastante ligadas, e acho que com outros temas, e a aerofilatelia não deixa de ser. Sobre os folhetos jogados no ar, eu acho um negócio assim, super interessante que você falou, porque a gente tem aí na mente muita coisa a respeito desse tema que acontece nessa vida, porque de repente lá para trás tem muita coisa na filatelia, na aerofilatelia, que você estava dizendo aí, que são coisas, sei lá, de 50 anos, 100 anos atrás, não sei, o material que você tem na sua coleção a respeito de folhetos jogados no ar. Assim, até que ponto se considera, eu sei que tem regras da FIP para isso, mas uma coleção que você vai expor, a origem desses folhetos jogados no ar, como é que se registra a originalidade, não sei se é isso que o Reinaldo pode dizer, um folheto jogado no ar, como é que se comprova que um folheto foi jogado no ar para você colocar numa coleção de aerofilatelia? Existem, além de existirem as regras, são poucos, tá, que foram feitos assim. Então, eles são registrados. Tá? Tem um voo da Revolução de 32, por exemplo, que jogou as cartas em Santos, né? Isso tem registro. Tem esse voo que eu falei, da Festa da Uva, na década de 30, no Rio Grande do Sul, que é registrado. Os folhetos jogados da guerra, todos são registrados. E eles têm características muito particulares, tá? Para ser descrita a originalidade deles. A maioria deles está catalogado. Tá? Isso é muito bem descrito em muitos artigos estrangeiros. No Brasil, nós tínhamos muitos artigos, mas hoje já temos muito poucos. Tá? Eu estou tentando montar uma biblioteca sobre isso, mas tem tido muita dificuldade. Tudo que eu consigo, eu vou arquivando, né? Tem jogado de avião, são muito no Brasil que eu conheço,
São 3 situações que duas eu posso falar que são certas. É esse voo da Revolução, tá? Que efetivamente foi jogado em Santos. Eu conheci uma carta só desse voo. E o voo da Festa da Uva. Tem uma terceira situação que eu estou estudando ainda, mas não consegui muito material, que é um outro voo da Varig no Rio Grande do Sul também. E a cidade não tinha campo de aviação. Falando o termo claro, não tinha uma pista de pouso. Tá? Não tinha como pousar avião naquela cidade. E tem carta aérea. Tá? E tem carta não aérea. Eu estou tentando achar uma carta não aérea para tentar identificar se houve transporte de só aéreos ou não. Tá? Porque é uma situação muito particular, tá? Muito peculiar. Conhece apenas 3 cartas aéreas. Tá? Eu não sei se existiram cartas não aéreas que foram juntos. Tá? No Brasil, eu só conheço essas 3 situações. Tá? Legal. E outra situação particular foi do Zeppelin, quando o Zeppelin fez o primeiro voo ao Brasil, as cartas de e para Salvador, tá? Elas não foram transportadas pela Condor até Recife ou até o Rio. Elas foram içadas a bordo por cordas. Tá? Então, é a situação que no Zeppelin, no primeiro voo, só aconteceu em Salvador. Todas as outras cartas de todos os lugares do Brasil eram transportadas ou ao Rio de Janeiro ou a Recife. Tá? Em Recife, todas elas ganharam aquele carimbo que eu mostrei aqui, grandão, naquele inteiro postal, que é o carimbo de... Ele não tem um nome próprio, eu chamo de carimbo de exportação, tá? Quando ela saiu. Tá? Então, mas em Salvador isso não aconteceu. Em Salvador, as cartas foram içadas a bordo e levadas pelo Zeppelin. Tá? Então, é uma outra situação particular. Tá? O transporte por pombo-correio ele é regulamentado, também tem farto material sobre isso. Eu não conheço no Brasil o uso de pombo-correio para transporte de correio. Tá? Conheço para mensagens particulares. Tá? Mas para correio, não. Tá? Em outros países do mundo era usado para correio mesmo. Né? E as de balão, né? São conhecidas também. Né? São as situações que eu estou lembrando de cabeça. Obrigado. Pela ordem. Tem alguém com a tela da Panam aí? Maurício? Maurício é Posso sócio. falar? Maurício é sócio. Bom, vamos Da puxar Panam? aqui. Maurício é sócio da Panam. É. Posso começar aqui, Zé? À vontade aí. Os dois estão com a mão levantada, o James e você. Estou eu, o James e a doutora Anitta, e vi que o doutor Braz também quer colocar. Então, ele subiu para lá. Bom, tenho algumas perguntas bastante rapidinhas aqui. Vadir, você falou sobre a utilização, por exemplo, daqueles mapas que têm a rota. Aquilo, evidentemente, me parece uma propaganda comercial. Qual é a diferença conceitual eu usar um mapa daquele ou eu usar um desenho? Se você tiver o mapa original de época, tá? Ele vai ter um significado muito maior, um peso muito maior que um simples desenho. Tá? O problema é você conseguir uma propaganda de época. Propagandas de época hoje são muito raras e muito caras. Por isso que, normalmente, eu, por exemplo, tenho 2 mapas desenhados na minha coleção que foi desenho mesmo. Tem um que eu mostro as rotas da Varig e tem outro que é uma cópia daquele ali, tamanho reduzido, mostrando a rota de Mermoz, né? Tá. Eu nunca consegui uma propaganda de época. Tá. Você falou que, no início, eu escolhia a companhia aérea que ia fazer o transporte da minha correspondência. A tarifa era a mesma ou, em função da companhia, podia ter um preço diferenciado? Não, eu tinha tarifas diferentes por companhias. Tá? A primeira, nós fizemos a tarifa de 1927, de março de 27, e foi uniformizada para todo mundo. Todo mundo cobrava o mesmo tanto. Mas quando a
a Aeropostale, que é a sucessora da Latécoère, que hoje é a France, chegou ao Brasil, conseguiu permissão para voar, principalmente porque ela conseguiu a conexão com a Argentina e conseguiu fazer a conexão para a Europa com navios próprios, né? Os navios, dois navios de guerra franceses que faziam chamados avisos, faziam a travessia para Dakar. Ela então propôs uma redução de tarifa, não só uma redução de tarifa, de março de 27 até dezembro, você pagava a tarifa postal comum, né, mais a sobretaxa aérea. A sobretaxa aérea era para 20 gramas, ela propôs uma redução para 5 gramas, de tal sorte que as pessoas faziam cartas mais leves, era aquele papelzinho bem, quase que um papel de seda, né? Inclusive, existiam blocos especiais, né, para serviço aéreo, para carta aérea. Era um papel muito fino, um envelope mais fino ainda por causa do peso. Tá? Ela, então, propôs isso aí, o governo brasileiro aceitou, em 27. Depois, se não me falha a memória, em 30, a Condor reduziu também, mudou a tarifa. Quando entra a Panam, quando depois, mais tarde, a LAT, essas tarifas já estão para 5 gramas, e isso foi até 34, você definia. Eu quero que a minha carta seja transportada. Vamos pegar um trecho comum que todo mundo conhece, Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, eu cheguei a ter 4 companhias transportando ao mesmo tempo. Então, eu podia escolher. Eu podia escolher a que estivesse mais perto de sair o avião, a que tivesse uma entrega mais rápida, aquela que eu... Porque existia uma prioridade. Quando o avião chegava no aeroporto de destino, o malote postal era a primeira coisa a ser desembarcada para ser entregue ao correio. Tá? Posteriormente, a Condor conseguiu o direito de ela própria entregar as correspondências. Isso foi usado também depois pela VASP, o serviço rápido VASP. Ela não te cobrava mais por isso, mas ela te garantia isso aí. Então, você escolhia. Né? Para a Europa, por exemplo, nós chegamos a ter 3 companhias concorrentes. Então, você podia escolher. Vamos dizer, eu não lembro de cabeça as tabelas de voo, que é muita coisa, mas todas elas tinham como porta de entrada Lisboa, Paris, alguma coisa por ali. Ou mesmo Roma pela LAT. Eu podia escolher qual é o próximo voo que vai para a Alemanha. É o da Lufthansa ou é o da LAT? Ou é o da Panam? Durante a guerra, durante um bom tempo da Segunda Guerra, nós temos só a Panam. Mas durante algum tempo nós temos outras. Tá? Então, eu tenho uma carta para mandar para a Inglaterra, por exemplo. Eu podia mandar pela Lufthansa ou pela Aeropostale. Tá? Quem vai chegar mais rápido? Aí a opção era minha. O preço era o mesmo. O preço é o mesmo, você só faz a opção, mas a tarifa aérea é a mesma, independente da companhia. Essa é a minha dúvida. Nessa época, sim. Tá. Nessa época já tinha sido unificado. Tá? Mas, por exemplo, se o voo da Aeropostale saiu hoje de manhã e o outro sai daqui a 2 dias e amanhã tem um da Lufthansa, tá? Era opção minha. Eu escolhia, não, eu quero que vá pela Lufthansa, porque a Lufthansa vai sair amanhã e chega mais rápido. Ou a Aeropostale vai depois da manhã, mas chega primeiro, né? Porque dependia das conexões na Europa. Então, você que fazia. A princípio, no início, tá? Você tinha que botar selos da própria companhia. No caso da Condor, da Varig, do Zeppelin, ou da ETA. E no caso da Aeropostale, não, era selos do Correio Brasileiro mesmo. Tá? Depois isso foi... Em 37 foi unificado tudo. Em 34 você já podia usar os selos comuns para pagar também. Depois, em 37, unificou. Tá? E aí você já não escolhia mais. Aí quem escolhia era o Correio. Até... se não me falha a memória, 67, 69 ou 71, você tinha que, até 60, acho que até 67, se não me falha a memória, você pagava uma tarifa especial para correio aéreo. Tá? Você tinha os selos do correio aéreo que identificavam que a sua carta ia pelo correio aéreo, você não ia pelo correio comum. Né? Depois, acho que em 67 ou 68, isso foi unificado com a implantação da rede postal noturna,
o Brasil passou a adotar todas as correspondências via aéreo. Chegou-se à conclusão que era mais fácil, né? Então, acabou com o chamado correio aéreo. Tá? A minha especialidade é até 45 só. Por quê? Porque em 45, com o fim da guerra, sobrou muito avião no mundo, principalmente os DC-3 americanos, que foram convertidos era o C-47, convertido em avião civil, e todo mundo comprou muito avião. Então, tinha muita companhia e já não tinha mais a distinção entre uma e outra. Já era mais difícil você saber quem transportou, né? Então, você, basicamente, teria só a rota aérea ou a tarifa aérea. E aí, sei lá, para mim, é um período mais sem graça, mas que tem boas coisas para se estudar. Tem os acidentes desse período, tem muita coisa bacana. Até porque, nesse período, já estava concentrado no Correio, tá, gente? Toda correspondência aérea é concentrada no Correio. Antes, você tinha as agências das próprias companhias. Tá? Então, eu tinha uma agência da Varig, eu tinha a agência da Combi, eu tinha a agência da Vasco, da LAT. Fala, Renato. Eu queria perguntar assim, exatamente, se tudo isso está concentrado, significa que a correspondência, uma parte dela é terrestre, uma parte dela é aérea. Não sei o volume de correspondência aérea que deveria existir nesse momento. Então, vem a pergunta, se tinha um controle tão rígido, existe carta taxada enviada por correio aéreo? Taxada, que você fala com taxa devida? Porque o porte foi insuficiente. Sim, existe. Como existe também uma particularidade do correio aéreo, que era, por exemplo, vou chutar, tá? De cabeça, eu não me recordo das tarifas todas, mas eu podia mandar uma carta via aérea até um determinado ponto. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, vamos dizer, uma rota Porto Alegre-São Paulo, tá? Mas eu quero que ela só vá por via aérea até Curitiba. Porque a tarifa Porto Alegre-Curitiba é menor do que a Porto Alegre-São Paulo. Então, eu pagava a tarifa terrestre cheia, completa, porque era única para o Brasil inteiro, digamos R$200, e pagava mais R$1.300 para ir de Porto Alegre a Curitiba. Então, o avião ia levar a carta de Porto Alegre a Curitiba, quando chegasse em Curitiba, ela ia por meio terrestre, aí seja lá o meio que for, né? Trem, burro, ônibus, navio, dependendo da época de cada uma. Tá? Isso era comum. Tá. Não é coisa rara, não. Tá. Uma pergunta rapidinha aqui para desmobilizar. Tirando aquelas correspondências de Zeppelin, que tem gente de Santos que fica queimando com isqueiro para transformar a carta em raridade, entendeu? Como é que se controla a porcentagem de correspondência que sobreviveu? Agora, saindo da brincadeira, o Rogério tem uma carta na coleção dele, extremamente rara, que é uma carta registrada do voo do Hindenburg, o Rogério. Não, mas aquela ali não vale, pô. Aquela não vale. Aquela eu sei quem pôs fogo nela, pô. Olha, eu não queria deixar explícito aqui, mas vamos... Eu sei quem pôs fogo nela. Eu acho que só existem... Acho que só são 9 cartas registradas daquele... Queimada daquele jeito só. 4. São 4. 4? Tá vendo? Ele só queimou 4. Queimada daquele jeito só. Existe As outras 5 foram totalmente queimadas. Existe algum outro voo, sem ser esse, que tem esse controle tão rígido da quantidade de cartas sobreviventes? O Reinaldo, tem. Alguns voos tem. Tá? Por exemplo, esse voo que eu falei da Varig, são só 3 cartas. Tá? Tem alguns outros voos que têm o controle do que sobreviveu. Sim, sim. Tá? Do que sobreviveu naquela época. Tá? Tá. Alguns acidentes têm o controle. Agora, o Rogério falou que só 4 sobreviveram. As 4 registradas. 4 registradas, certo, Rogério? Sim, que sobreviveram, mas elas estão vivas até hoje? São cerca de 360 que foram resgatadas em 5 buscas diferentes. Existe um livro com a descrição do histórico de cada uma delas. Sim. E 4 tinham a etiqueta de registro junto. Sei, mas eu te pergunto, essas 4 estão vivas até hoje ou não?
Uma está comigo, as outras 3 eu não sei com quem está. Pois é, porque o que acontece? Por exemplo, tem alguns acidentes que a gente sabe que foram recuperados, sei lá, 200 cartas, mas que hoje só se conhece meia dúzia delas. Entendeu? Tá? Algumas coisas nesse sentido. Não se tem... Existe um livro descrevendo cada uma dessas... Eu conheço, eu só queria saber se elas estão vivas até hoje ou não. Ou se já terminaram de queimar. Alguma delas Uma eu sei aparece... que está com você que não terminou de queimar ainda. Né? Hã? Uma eu sei que está com você, Sim. que ela não terminou de queimar ainda. Está queimando devagarinho. Não acaba de queimar, rapaz. Os mais esquisitos que tem. Legal. Vadir, obrigado das respostas e parabéns pela apresentação aí. Deixa eu vagar aqui o fone para o resto do pessoal. James. Opa, obrigado, Vadir, pela aula. A minha pergunta é interclasses. Primeiro para você mesmo, sobre os carimbos de primeiro voo. Eles são levados em consideração? São levados em consideração, isso é uma discussão que a gente já teve várias vezes. Né? Eu e o Reinaldo discutimos muito isso quando ele estava aqui em Brasília. E o que acontece? Muitos carimbos de primeiro voo eram autorizados pelos Correios. Não eram carimbos comemorativos, não eram carimbos postais. Essa aí está queimando, daqui um dia acaba de queimar. Não vai sobrar muita coisa. Entendeu, James? Então, fantástica peça. É válido, eu considero, porque o Correio autorizava. Mesmo que não tivesse lá Brasil Correio do Brasil nem nada, eu cansei de mostrar isso para Reinaldo, as autorizações do Correio para que as empresas emitissem os carimbos. Tá? Uma outra coleção interessante, gente, é a coleção de carimbos de uma determinada companhia, das agências postais. Tá? Essa Condor tem estudos espetaculares na Alemanha que mostram isso aí, muito bacana. E é o caso dos carimbos. Agora a pergunta é interclasse por causa disso. Eu posso explorar tematicamente, Reinaldo, um carimbo Zeppelin, que são sempre criativos, a hélice e o motor. Perfeitamente. Eu faço isso na minha coleção. Primeiro voo de 1932 é um globo terrestre. Eu exploro na minha coleção para discutir o globo. Então, eu acho que é 30, 31, 32, 33 não, 30, 31, 32 e 33 tem carimbos de voo. Depois ele fica unificado, né? Depois ele entra com aquele carimbo circular, padrão. Mas pode sim, James. Tá, mas esse porque o Zeppelin é um manjado, é um clássico, ou simplesmente porque... Não, no caso da temática, eu digo. Se você tiver a comprovação de que aquele carimbo foi autorizado pelo Correio, tá? Como é o caso do Zeppelin, todos, a Condor teve permissão de fazer todos aqueles carimbos, né? Isso é uma discussão longa com o Reinaldo aqui, uma pesquisa grande que nós temos no Diário Oficial da União, tá? Onde o Diário Oficial não trouxe todos, porque nem tudo era publicado. Tá? Muita coisa não foi publicada. Tá? Alguns períodos, tá? Você não tinha obrigação de publicar no Diário Oficial. Mas se você tem a permissão para fazer o carimbo em 30 e tem em 32 e em 31 não foi publicado, o pressuposto é que você tinha aquela autorização ali. Não existia a obrigação da publicação da autorização. Tá? Entendeu? Então, se você consegue essa documentação, perfeito. Entendeu? Perfeitamente. O carimbo, por exemplo, que a ETA, aquele carimbo da ETA, ele foi autorizado pelo Correio, apesar de que ele não foi voado. Existem dúvidas quanto aos voos da ETA ali. Né? O carimbo da Festa da Uva, por exemplo, que eu citei, os 2 carimbos são da comissão organizadora e o Correio entendeu como válidos. Tá? É que o Zeppelin, James, leva a vantagem que já está comprovado, né? Os outros voos todos você vai ter que dar um crédito. Então, não é que o Zeppelin é mais manjado, o Zeppelin já está mais estudado, mais divulgado. Quando você usa, todo mundo conhece todos os carimbos, basicamente, e ele vai no embalo. Qualquer outro voo desses que o Vadir colocou, você vai ter que colocar alguma regulamentação para dar credibilidade. Essa é a diferença. Tá bom.
Obrigado. Hein? Doutor Ani, Doutora Nietzsche. Doutora Nietzsche está sem o áudio. Agora Isso. estou com áudio. Tá? Bom dia aí para todo mundo, Vadir. Cada vez que eu vejo a tua explanação da aerofilatelia, eu aprendo um pouco mais. Mas hoje eu vou te confessar uma coisa. Eu tive uma pontinha de inveja quando você mostrou um envelope no item 3, carimbos, com 2 carimbos triangulares, que quem encaminhou ele foi o Roberto, ele sabe, para o Mário de Santos. Não, ele era pro, ele sabe, aos cuidados do De Santis. Isso, aos cuidados do De Santis. Você falou, não sei quem era, ele sabe. Eu não Então, se não você tenho permitir, referência. eu tenho a referência dele. Se você permitir, posso compartilhar a tela? Pode, é. Então, é o seguinte, ele sabe, ele foi um associado da Sociedade Filatélica Paulista. Está aqui. Ele teve, quando teve o centenário da independência, o Correio abriu um concurso para os selos. E ele apresentou um projeto de um selo que está aqui do lado. Essa imagem aqui foi fotografada da biblioteca da SPP, é uma fotografia num tamanho 30x40. Então, ele era um argentino associado da Sociedade Filatélica. Ele foi presidente dessa comissão da Exposição Internacional Filatélica no centenário do Selo Argentino de Buenos Aires. Em 1928, ele foi diretor do Museu Postal Argentino. Em 1938, foi presidente da Sociedade Filatélica Argentina e foi o diretor da revista dessa sociedade. E ele ficou muito tempo em São Paulo quando ele teve o contato com a Sociedade Filatélica. Então, não tem nada de aerofilatelia no que eu estou falando aqui, mas para ver quem foi o Ricardo, ele sabe, foi um sócio importante lá da ESPP. E esse artigo que eu escrevi é sobre as provas do selo do centenário da independência. Eu tenho aqui um artigo grande, o Eliseu Visconti entrou, e no final das contas ninguém ganhou esse concurso. Ninguém que se inscreveu foi usado o selo para ele. E aí surgiram os selos oficiais. Mas eu só entrei aqui para falar um pouquinho do Ele Sabe, que ele foi uma pessoa importante na SPP. E esse negócio, uma outra coisinha também, eu não sei como é que eu descompartilho. Já descobri aqui. Como descompartilhar. Você falou dos folhetos, né, que os aviões soltavam. Aqui em São Paulo, salvo engano, no quarto centenário da cidade de São Paulo, os aviões soltaram uma espécie de uma flâmulazinha prateada, e algumas foram leiloadas lá na SPP, que eram do seu Reno Xtec, que faleceu já. Eram folhinhas prateadas em comemoração ao quarto centenário da cidade. E um artigo que eu peguei da Folha de São Paulo, eu encaminhei para o Antônio Carlos, que é o colega nosso da SPP, que faz aerofilatelia também, que eu não faço. Eu encaminhei o artigo para ele que eu achei bem interessante. Nos primórdios da aviação comercial, eles soltavam em cima das cidades os dejetos. Tá? Isso aí não entra na coleção, tudo bem? Era o que eu queria colocar, só mais falar do Ele Sabe, tá bom? Obrigado aí pelo tempo. Só em cima desses dejetos, em 1º de janeiro de 27, foi feito um voo do Rio até Porto Alegre, e eu não lembro quem, se era o Conder ou alguém que estava no avião, tinha uma namorada, uma esposa, ali na região de Santa Catarina, e o avião fez um sobrevoo rasante sobre a casa dela e jogou um ramalhete de flores do avião para ela. Tá? Então, tem essas histórias. Os dejetos eram jogados no ar mesmo. Tinha que tomar cuidado para não cair na cabeça. Doutor Braz. Bom dia, meu caro Vadir. Quero cumprimentá-lo pela exposição, sempre acrescenta ao nosso aprendizado que perseguimos a cada dia. Zé Carlos, parabéns pelo movimento que você faz pelo CTC. É sempre bom estarmos aqui junto àquilo que você faz, prestigiando a filatelia. Vadir, eu queria de você uma abordagem sobre a aerofilatelia, e me corrija, por favor,
ela deixou de ter presença e identidade como especialidade no momento em que as tarifas foram unificadas. É correta essa afirmativa? Porque, a partir daí, não teria por que distinguir o correio aéreo do correio terrestre, do correio marítimo, aquilo que fosse. É correta essa afirmativa? Doutor, quando existem dois períodos. Existe a unificação da tarifa, mas que ainda permanece o correio aéreo, tá? Que vai ali de 37 até 67. Ainda existe o correio aéreo nesse período, tá? Então, faz sentido a aerofilateria existir até aí. Depois, quando existe a extinção, entre aspas, extinção do chamado correio aéreo, ou seja, todas as cartas passaram a ser enviadas pelo método que o correio achasse melhor. Tá? Aí realmente fica difícil da gente, no Brasil, tá? Falando do Brasil, fica difícil da gente falar em aerofilateria porque você não tem uma comprovação de como aquela carta foi transportada. Tá? Se ela foi por navio, avião, trem, ônibus, lombo de burro, carro, né? Então, até no Brasil, falando de aerofilateria, eu acho que até 67 a gente consegue ter uma história, tá? Ainda que seja só a história de tarifas, de rotas que eram utilizadas. Depois disso fica muito difícil, porque o correio implanta a RPN e ninguém mais sabe que carta está indo por quê. Na década de 70, você não tem mais selo de correio aéreo para distinguir uma carta. Essa carta foi pelo correio aéreo ou não foi pelo correio aéreo. A tarifa era a mesma, sei lá, 10 centavos. E por 10 centavos ela ia pelo meio que o correio quisesse. Então, eu acho, minha opinião, tá? Muito difícil eu falar em aerofilateria pós a unificação total das tarifas e de tudo mais, com a extinção do selo de correio aéreo. Porque eu não tenho como dizer. Não existe marca postal, não tem mais nada sobre isso. Tá? Apesar de que não é o período que eu estude mais a fundo. O correio americano, até há poucos anos, ele emitia selos com aquele aviãozinho que era determinado, identificado até hoje. como selo aéreo. Ainda tem até hoje. Mas está emitindo selos ainda? Continua emitindo. Pelo menos até 2 anos atrás, com certeza. Tá. Eu não me atentei para isso. Eu não sei como funciona o correio americano. Tá, mas eu creio que, sobre isso. Tá. Pela diferença de tarifa que tem entre o selo comum e o selo do Airmail, deve continuar existindo uma, digamos, priorização. Tá. Mas você não sabe, não afirma isso com convicção, apenas... Não. Tá bom. Ok. Obrigado, meu caro Vadi. Até a próxima aula, hein? Eu vou compartilhar aqui um queimadinho, tá? Deixa só um detalhe que eu quero observar a todos que ainda estão aqui. Eu sou uma testemunha da qualidade das coleções do Vadi e também do peso delas, seja do seu ponto de vista da premiação ou do peso em quilos, né? Tive a oportunidade de levar a coleção dele a Wuhan, né? E, mais recentemente, uma coleção de um quadro em Toronto. O Vadi sempre prestigiou a filateria brasileira, fazendo-se presente nessas coleções, nessas exposições e valorizando a filateria brasileira com a premiação que a gente traz, que é um peso a mais, especialmente o Wuhan, que a medalha está numa placa de acrílico de 720 gramas. Isso tudo mostra que o comissário também faz a sua parte no sacrifício. Não podia pegar essa carona, deixar de pegar essa carona, mas continue prestigiando a nossa filateria, por favor. Antes do Roberto fazer a pergunta dele, só compartilhar um queimadinho aqui. Essa carta, gente, é do mesmo voo daquela do Rogério? Não, do presidente Vargas, a carta do Vargas. Tá? É uma carta que sai de Nova York, está aqui o carimbo de Nova York aqui, para São Paulo, tá? E ela sofreu aí, né? Ficou meio depauperada, tá? Essa carta, um jurado brasileiro
me recomendou que eu retirasse da minha coleção, porque ela estava muito estragada. Aí eu perguntei para a pessoa, viu que essa carta é resultado de um acidente aéreo, onde houve um acidente no avião, e que ela foi salva? Salvar uma carta de um acidente aéreo com um incêndio não é tão simples, né? Mas tá bom. Ela continua na minha coleção. Não, mas eu quero saber, depois que você fez essa observação, qual foi a resposta dele? Mas ela está muito estragada. Tá bom. Eu continuo mantendo ela na minha coleção. E, por favor, não atire. Não atire literalmente, né? Aí, ó. Só tem um pedaço da carta. Cadê o resto da carta? Quem comeu? O fogo comeu? Usou para acender a churrasqueira. Não, essa carta foi de um acidente de um voo de Hanover para Londres na véspera do início da Segunda Guerra Mundial. É uma das peças icônicas em coleções de Segunda Guerra. É uma das cartas recuperadas. Pois é, mas e cadê o outro pedaço dela? O gato comeu. Eu tenho comigo aqui. Se você quiser juntar, tem o Durex. Outro pedaço? Outro pedaço. Doutor Roberto. Bom dia, Wadi Vidal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí, viu? Gostei muito. Parabéns pela apresentação, viu, Adi? Eu gostei muito. Eu queria te fazer uma pergunta muito simples. Para quem pretende iniciar uma coleção de aerofilatelia, além de todas as recomendações que você deu, eu te pergunto, é difícil conseguir peças filatélicas? São caras? Para quem pretende iniciar, por favor. Não é difícil, tá? E eu vou repetir aqui o que eu aprendi quando eu comecei a colecionar selo, tá? O que era caro vai continuar caro, o que é barato vai continuar barato. Existem peças baratas muito boas, tá? A minha coleção tem muita peça barata, tá? Agora, as peças boas, não tem jeito, as peças caras vão continuar caras. Tá? Então, por exemplo, esse voo da Varig mesmo que eu estou estudando agora, que são só 3 cartas conhecidas, as 3 estavam na mão da mesma pessoa. Hoje elas estão em 2 mãos, uma na minha e outra na dela. Tem 2 lá e uma aqui. Tá? Não é barato. Tá? As cartas raras mesmo da aerofilatelia vão continuar sendo caras. Né? Agora mesmo, eu acabei de fazer uma aquisição na Europa, até o Reinaldo vai pagar para mim e trazer a carta. Depois ele vai financiar a perder de vista, né? Lógico que ele foi o incentivador da compra, então, né? O cara não faz ideia do custo do transporte. A carta vai ficar barata perto do custo do transporte. Então, mas dá para se começar hoje, por exemplo, você tem coleção de Zeppelin, por exemplo, tá? Monta-se uma coleção razoável de Zeppelin com cartas abaixo de $50, 50 euros, tá? É óbvio que se você quiser montar uma coleção de Zeppelin, como o Reinaldo está montando, né, de 32, num período específico, com origens específicas, ou você perseguir as origens específicas, vai ser caro. Tá? Uma carta do Vaticano, por exemplo, para o Brasil via Zeppelin, uma carta de San Marino, uma carta da Ásia, é cara. Não tem como. Primeiro, ela é cara na origem e foram muito poucas. Então, ela vai continuar sendo uma carta cara. Tá? Tá certo. Agora, é óbvio, você pode dar sorte de achar alguma coisa perdida no planeta aí, algum desavisado, alguém que não viu, ou uma compra de um lote maior que tem uma coisa no meio. Né? Vale aqui o princípio das cartas, quanto mais bem conservadas, elas são mais caras. Né? Entendeu? Isso aí está valendo. Agora, não é uma coleção para você começar, não é caro. Agora, depois de um certo nível, ela começa a ficar salgada. Tá certo. Bem salgadinha. Tá bem certo. salgadinha. Basta dizer o seguinte, hoje você não compra uma carta com carimbo triangular Varig ou Condor, ela custa aí na faixa de $1.000. Tá? $1.000, $1.500. Uma carta com 2 carimbos é mais cara. Tá?
Entendeu? Aí cada uma vai ter o seu preço, né? Tá certo. Muito As obrigado. cartas, a carta, por exemplo, as cartas dos voos experimentais, né? Elas estão com preço bem salgado na Europa. Tá? Eu não me baseio no preço. O preço no Brasil aparece muito pouco. O Neumann traz alguma coisa, consegue colocar alguma coisa nos leilões dele, mas é muito pouco. Tá? Para a minha coleção. Para o iniciante, não. Lá tem muita coisa. Aí agora vendendo meu peixe de comerciante, né, que eu não sou mais, mas eu coloquei no Del Campi umas... deixa eu contar aqui. Pelo menos umas 30 cartas de voos do Zeppelin. Olha aí, bacana. 90% origem Brasil, 95%. Tá? Uma ou outra destinada ao Brasil. Tá? Perfeito. Todas devidamente catalogadas. À exceção de duas, todas as outras, em algum momento, estiveram na minha coleção. Tá? Você pergunta, por que você trocou? Porque eu consegui uma melhor, porque eu consegui um destino mais raro, uma origem mais rara. Né? Tem uma carta na minha coleção, por exemplo, uma carta bem simplesinha, bem até feinha a carta, nem bonita, que ela foi para a Índia. Não o Zeppelin, uma carta comum. Só que ela sai do Brasil, vai para a África, vai para a Europa, pega trem, pega navio, pega trem, até chegar no Afeganistão, para depois ir para a Índia. Então, que bacana. A descrição de trajeto dela é meia folha. Né? A descrição de trajeto dela é um absurdo, porque ela passou por 8 companhias de transporte diferentes. Entendeu? É uma carta simples. Bacana, mas interessante. Mas que ilustra uma rota muito bacana, né? Bacana, um valor agregado é Super 10, nossa. Então, por exemplo, cartas da Varig de primeiro voo, aquelas comuns, elas são baratas. Por quê? Porque quem fazia aqueles envelopes, a maioria deles era a própria Varig. Tá certo. A Varig vendia o envelope por R$200. Tá? A Varig vendia o envelope por R$200. Então, e ela tinha na agência dela o carimbo de ida e vinda. Correto. Então, a grande maioria das cartas não foi circular, mas são válidas. Tá? São válidas para ilustrar, para compor a coleção. Né? As do primeiro período, não. As do primeiro período são bem... Né? Quando você pega ali cartas com Variguinho, ou com os primeiros selos da Varig, que eram os selos da Condor, sobre taxa, com a sobrecarga Varig, elas são bem boas. Tá? Agora, gente, eu só sou especialista em Brasil. Tá? Eu conheço muito pouco de aerofilatelia do mundo inteiro. Tá? Mas tem coleções espetaculares. Tem uma coleção que eu gosto muito. Eu esqueci se o camarada é da Noruega ou da Dinamarca. Reinaldo pode me ajudar nisso aí. Que ele trata do correio aéreo interrompido. Tá? É um correio que é quando você tem uma interrupção do tráfego aéreo, na cidade onde foi interrompido, sua carta tem que levar um carimbo, ou de uma cruz ou de 2 barras. Isso foi estabelecido no Congresso do Cairo, 1930 e qualquer coisa lá, e tem um cara, né, eu não sei falar o nome dele, é daqueles nomes que tem 25 consoantes e meia vogal, que ainda é com aquela... impronunciável. Né? O Reinaldo conhece o cidadão, né? Até fez uma ponte minha com ele para esclarecer algumas cartas. Quem o Reinaldo não conhece, né? Eu não consigo falar o nome do cidadão. Tá? É daquelas que tem uma sopa de consoante, e o cara vai lá e bota um E com um chapeuzinho em cima. Pô, lá, sei lá que nome é aquilo. Entendeu? E a coleção dele é sobre isso. Ela fala, mas isso é uma coisa muito particular. Mas o cara conseguiu e ele tem uma coleção de 8 quadros com ouro, né? Medalha de ouro mundial. Caramba! Tá? Então não é qualquer coisa, né? Coleção de Zeppelin, Reinaldo está montando uma, eu montei uma de um quadro, já desmontei ela toda. O Fritz estava montando outra também. Não é uma coisa de outro planeta, não é uma coisa difícil.
ela vai se tornar mais rara, mais cara, mais difícil quando você partir para colocar origens e destinos realmente raros. Tá? Existiram alguns comerciantes, falando do Zeppelin, tá, gente, que fizeram a festa do Zeppelin. Um deles é Hermann Siger, um comerciante alemão, que tem carta dele em todos os voos do Zeppelin para o Brasil e do Brasil. Todos, indistintamente. Tá? E para todos os lugares do mundo. Tá? Alguns são mais caros, outros são mais baratos. Tá? Reinaldo, um dia nós estávamos conversando sobre isso, fizemos um apanhado. Carta do Brasil para a Alemanha ou da Alemanha para o Brasil é a mais comum. Tá? Isso daí é trivial. Tá? Agora, na hora que você vai e pega ali Iugoslávia, Vaticano, a Itália também tem muita coisa, Brasil, Suíça, alguns países têm muita coisa. E daqui para lá também. Então, isso faz a distinção da coleção, isso faz a diferença. Né? Você ter um destino mais raro ou uma origem mais rara é mais caro. Tá? Coleções de Varig, nós tivemos excelentes coleções de Varig, né? Coleções de Condor, no Brasil nós tivemos coleções maravilhosas também, né? Coleções que mas a coleção só ganha medalha grande porque ela tem 20, 30 carimbos triangulares. Olha, amigo, se você consegue ter uma coleção com 20 carimbos triangulares, seja de Varig ou seja de Condor, né? Você bota aí a $1.000 cada carimbo, você vai ver o que é a coleção, né? Entendeu? Bacana. Na entrada, né? Na entrada. Tá? E são coleções conhecidas no mundo inteiro, são peças que o mundo inteiro conhece. Né? Então, você não tem dificuldade, por exemplo, como a gente estava falando, de ter que explicar que aquele carimbo é um carimbo comemorativo em que pese não tenha Brasil Correio, porque o Correio autorizou o Miguel Magalhães a emitir aquele carimbo em nome da SPT ou do que fosse para obliterar as cartas ou só para ser um cachê. Às vezes não podia ser obliterador, mas era posto, né? E estava autorizado. Tá certo. Tá? Mais alguma coisa? Valeu, muito obrigado, viu, Adil? Eu não sei se ainda está disponível, mas eu tinha disponibilizado uma, não a atual, mas uma coleção anterior para a SPP expor, colocar no site, e um artigo sobre os carimbos da Condor, tá? Que são bem interessantes também. Tá? Se alguém quiser, tá disponível. Ótimo, obrigado. Dá uma olhada lá. Esses carimbos todos brasileiros aí que você está citando, Festa da Uva, outros mais, de borracha, existe registro isso? Tem um trabalho, acho que, dos Zione sobre isso, ou eu estou surtando lá? Tem o catálogo do Zione, feito em 49, tá? Pelo menos é a primeira publicação que eu conheço, o anuário de Curitiba, de 49, que depois o Fritzen, quando teve uma exposição, não sei se Florianópolis, eu acho que foi Florianópolis. Só um instantinho, gente, deixa eu consultar aqui que eu dou a resposta para vocês agora. Não está aqui não, mas o Fritzen, numa das exposições que teve em Santa Catarina, eu acho que é de Florianópolis, o Fritzen fez uma homenagem ao Dr. Ângelo Zione e publicou o carimbo só da parte aérea. Tá? Ele tem alguns complementos posteriores que o Zione fez, eu não lembro se estão na homenagem do Fritzen. Tá? Que é bem completo, onde ele coloca ali a imagem de cada carimbo e as origens de onde aquele carimbo foi utilizado, tá? E as cores que são conhecidas do carimbo também. Tá? É o único trabalho que eu conheço nesse sentido.
de todos os carimbos, mas os carimbos da Condor que eu estava me referindo são os carimbos das agências Condor, tá? São os carimbos obliteradores da Condor que ela utilizava, que existem particularidades neles que eu apresento no estudo que eu já publiquei também na SPP, na FLACAP, e depois eu tive até que fazer uma correção, né? Foi publicada uma correção depois. E você tem ali diferenças dos carimbos. E tem um alemão, não sei se é alemão, não, é um estrangeiro que publicou o estudo dos carimbos do primeiro voo Zeppelin, tá? Arthur Knudsen, tá? Ele tem um site especializado que trata muito do Zeppelin brasileiro, de todos os voos. Peças maravilhosas, peças fantásticas. E o estudo dos carimbos também ele apresenta ali, tá? Então, gente, Zeppelin tem material para dar com o pé. Tem muito material mesmo. Tá? É lógico que alguns estão em línguas que, para mim, tem dificuldade. Mas a maioria está em inglês e dá para a gente ler numa boa, não tem muita dificuldade, não. Tem uns que estão lá naquela língua que o Reinaldo adora, né? Eu tenho uma certa dificuldade com o tal de alemão, né? Aquela sopa de consoante que eu não consigo traduzir. Mas esse do Knudsen está em inglês e é muito bom e ele ilustra muito bem, as peças são maravilhosas, a digitalização muito bem feita. Tá? Então é só procurar Arthur Knudsen que dá para ver. Viu? Tá bom? E Varig, o melhor que nós temos é o catálogo descritivo do selo da Varig, que traz lá os primeiros voos, com qual avião que voou, qual piloto, quanto que levou de correspondência, quando isso foi conhecido. Tá? Em todos os primeiros voos da Varig, eles têm lá nesse catálogo. E então, que catálogo é esse, Vadir? Não conheço. Catálogo descritivo dos selos da Varig. Deixa eu ver aqui a cara dele aqui que eu... De que ano que é? Estudei para essa prova, não. Não é possível. Eu não tenho... 20 de setembro de 1935. Putz, difícil arrumar isso, hein? Não, não é não. Aí a carinha dele aí, ó. Tá? Isso aqui é a cara da primeira folha, né? Eu não tenho a capa dele, não, porque o meu eu ganhei encadernado, é uma Xerox bem ruinzinho. Tá? Legal. Isso porque não é difícil, imagina se fosse. Ok? É porque eu não digitalizei o original que eu tenho. Ah, Que eu ganhei de presente do amigo meu. Alguma legal. pergunta a mais? Não? Não, acho que na parte perfeito. Posso só fazer um anúncio da próxima apresentação, Zé, por favor? Pode sim. Bom, o Zé Carlos tem feito aí um grande trabalho, a Zizo tem dado um grande suporte em resgatar toda a história do CTC, desses 35 anos que nós estamos cumprindo agora. E ele fez um levantamento aí de todo o material filatélico e de conhecimento que o CTC gerou. Então, na próxima apresentação, o Zé vai fazer um overview, aí, uma apresentação de tudo que existe em termos do CTC, a exemplo do que brilhantemente já a SPP fez para o Centenário. O Zé Carlos está elaborando isso aí para os nossos 35 anos. E, no mais, só parabenizar mais uma vez o Vadir pela aula. Obrigado. Zé, é com você. Gente, muito obrigado. Tá? Vocês têm meu e-mail, vidal@filatelicavidal.com.br ou wnvidal@gmail.com. Tá? Todos os dois são públicos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisem, tá? Um abraço a todos. Muito obrigado. Vocês estão conseguindo ver aí a tela que eu compartilhei?
Aí está Agora sim. isso. O seu certificado está programado para daqui a pouco você receber no seu e-mail. Tá bom? Muito obrigado. Outra coisa que eu gostaria de deixar registrado nós tivemos 19 pessoas presentes. Os últimos que entraram, eu não consegui agradecer, o Almiro, o Glauber, o Henrique Braga. Também agradecer a presença dos dois presidentes aí, FEBRAF e SPP, e os demais colegas. O Maluf, pela primeira vez entre nós, que tenhamos outras oportunidades. O Dr. Barbosa, sócio do CTC, com mais tempo de filatelia e de vida. Queria agradecer a sua presença por estar entre nós e esse exemplo vivo de estar ativo, com uma idade que muitos aí devem ter um terço dela, acho que o Luiz Gonzaga, que é o mais novo, e o Igor aqui entre nós. Então, o Dr. Barbosa é um exemplo vivo de estar na filatelia, já com a idade de 90 e algumas coisas, né, doutor? E que o passe do 100 entre nós, isso é uma alegria muito grande ter aqui com a gente. E os demais que... Obrigado, é sempre um prazer ouvir isso. É Isso. sempre um prazer estar com os meus amigos filatelistas. Um abraço. Isso. E podemos também falar um pronto restabelecimento para o Miguel, e que esteja entre nós aí, recuperado, e muita fisioterapia, e que tire os ferros e que volte ativa, é o desejo de todo mundo. Tá bom? Agradeço a todos. Obrigado. E Roberto gente, Anish também. Zé Carlos, só um minutinho. Pois não? Eu esqueci de comentar, essa carta que está no convite, tá? Uhum. É uma carta do primeiro voo do Zeppelin, a origem dela é Vitória, tá? É só respondendo ao Roberto, ela é a única conhecida, tá, Roberto? Ah, tá. Muito obrigado. Ela é uma carta, inclusive o texto dela está dentro do envelope. Ah, poxa. Eu comprei o envelope com a carta. Com o texto, que bacana. E é muito bacana porque o camarada encaminha a carta para os Estados Unidos para uma pessoa e falou: olha, guarda, porque esses selos vão ser raros. Né? Não tira os selos da carta, deixa eles aí. Né? E é muito interessante, porque ele está mandando com leigo. O cara não é um filatelista que encaminha, né? E não é destinado a um filatelista, é destinado a uma pessoa, né? Um amigo. Essa aí. Essa aqui, ó. Ah, tá? olha aí. Entendeu? Ela é encaminhada para a Califórnia. E ele já faz a orientação, né? Preserve isso, bacana. Porte correto, tá? Todo porte correto. Aqui, o remetente usa 2 etiquetas da Condor para cobrir, porque esse envelope era da Aeropostale, tá? Então, ele cobre para dizer que vai pela Condor, então foi da Condor, de Vitória para o Rio, do Rio para Recife, de Zeppelin até os Estados Unidos, tá? E ele faz essa menção, então é uma coisa interessantíssima, né? Eu ainda não achei espaço na coleção para expor a carta, mas um dia eu acho. Ô, gente, bom dia para vocês. Muito obrigado a todos. pela presença de